Fala galera, belezinha? Faltam poucos dias para o começo da Copa Libertadores, certo? Então, por conta disso eu fiquei aqui pensando o que eu vou falar pra vocês sobre esse assunto. Porque, mano, eu já tinha feito aquele vídeo lá falando do novo formato da competição e tal. Aí eu tive uma brilhante ideia e decidi pegar os maiores campeões da competição e juntar tudo num vídeo só. E aí, vocês estão preparados? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Então bora lá! Antes do top 5, só para contextualizar, a Libertadores é disputada desde 1960 e desde lá tem amplo domínio de argentinos e brasileiros. Só que nas duas primeiras edições o campeão foi uruguaio e o último time a levantar a taça é colombiano. Louco, né? Então se liga aí. Ah, só um aviso importante, só vai ter uma equipe em cada posição nesse top 5. Em caso de empate, eu vou escolher o time que atingiu tal número de conquistas primeiro. Assiste aí que você vai entender. E na quinta posição a gente tem um empate técnico entre 5 equipes. Nacional do Uruguai, Olímpia do Paraguai, River Plate da Argentina, além de Santos e São Paulo do Brasil. Ambos com 3 conquistas. Mas como eu disse lá no início, eu tenho que escolher uma equipe só e eu vou ficar com o Nacional do Uruguai, que chegou ao tricampeonato antes que os outros. Os outros 4 que eu falei conquistaram o terceiro título já nos anos 2000. E sua primeira conquista veio em 1971, encerrando uma pequena sequência argentina que já durava 4 temporadas. E naquele ano ele foi campeão batendo justamente um hermano na decisão, o Estudiantes, vencendo no jogo desempate por 2-0. 9 anos depois veio o bi, dessa vez sobre um time brasileiro, o Internacional, empatando 100 gols no Beira-Rio e vencendo por 1-0 no Estádio Centenário. E 8 temporadas mais tarde veio o Tri, e na decisão encarou o forte e argentino Newell's Old Boys, do atacante Gabriel Batistuta, que chegava pela primeira vez à final da competição. E o primeiro jogo em Rosário terminou justamente com a vitória dos donos da casa, por 1-0. Mas na volta, a festa foi uruguaia. O Nacional começou a partida com tudo, e Vargas abriu o placar logo aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, Ostolaza ampliou, e aos 33 da etapa final, o zagueiro De Leon assinalou o terceiro. Por conta disso, graças ao regulamento confuso de antigamente, foi disputada uma prorrogação, e ao final dela, o saldo de gols valeu como desempate, dando o título ao Nacional. Na quarta colocação, para desespero dos cruzeirenses, aparece o Estudiantes, considerado um clube modesto na Argentina, só que já conquistou 4 vezes a Libertadores, mais do que qualquer time brasileiro. E sua primeira taça veio lá nas primeiras edições, e olha que o clube conquistou logo 3 de uma vez, tornando-se assim o primeiro tricampeão da história do torneio. Em 68 venceu o Palmeiras no jogo desempate da decisão. No ano seguinte foi a vez de se vingar do Nacional do Uruguai, e em 70 bateu outro uruguaio, o Peñarol. Aí passou um longo tempo de jejum, até que em 2009 ele foi quebrado. Após o empate sem gols na Argentina, a festa estava armada em Belo Horizonte. O Mineirão pintado de azul esperava pelo tricampeonato do Cruzeiro, mas o Estudiantes pouco se importou. Depois que o time mineiro abriu o placar no segundo tempo com um gol de Henrique, a equipe argentina, liderada pelo experiente Verón, foi valente para buscar a vitória com gols de Fernandes e Bozelli. Verón para cobrança, quem é que sobe? Gol! E conquistou sua 4ª taça da competição continental. Inaugurando nosso pódio, aparece mais um gigante uruguaio, o Peñarol, com 5 conquistas de Libertadores. Lembra quando eu falei lá no início que o primeiro campeão da Libertadores foi um uruguaio? Então, o Peñarol foi o grande campeão das 2 primeiras edições da Libertadores. E só não foi da terceira porque o Santos do Pelé não deixou. Em 60 bateu o Olímpia, no ano seguinte foi a vez de derrubar o Palmeiras. Aí veio um pequeno jejum e em 66 ele voltou a pintar a América de amarelo e preto.
desbancando o River Plate na decisão. Depois a equipe passou por uma fase um tanto quanto ruim e só voltou a conquistar o continente em 1982, sobre o então atual vice-campeão Cobreloa do Chile. E 5 anos depois ele repetiu a dose. Depois de perder o primeiro jogo por 2-0 com gols de Bataglia e Cabanhas e vencer o segundo por 2-1 com Cabanhas voltando a balançar as redes e vendo Aguirre e Vilar virarem o marcador para os uruguaios, o Peñarol precisou então vencer o jogo de desempate para conseguir ficar com o título. E foi justamente o que aconteceu, de forma muito dramática. O empate sem gols insistia em permanecer no placar, fazendo isso por todo o tempo normal e boa parte da prorrogação. Mas perto do fim não teve jeito. No último minuto, Diego Aguirre recebeu na entrada da área, passou pela marcação e marcou o gol do título. E na segunda colocação aparece ele, o maior pesadelo dos brasileiros na Copa Libertadores, o Boca Juniors, com 6 conquistas. E o maior clube argentino começou a tirar o sono dos brasileiros já em 1977, quando bateu o então campeão Cruzeiro. Depois, na temporada seguinte, atropelou o Deportivo Cali e foi bi. Alguns anos mais tarde, em 2000, fez mais uma vítima brasileira, o Palmeiras. No ano seguinte, bateu o Cruz Azul e em 2003 voltou a festejar em solo tupiniquim, vencendo o Santos no Morumbi. O único que conseguiu parar o clube chinês foi o Corinthians, em 2012. Mas antes disso, os bosteiros já tinham feito outra vítima. Em 2007 foi a vez do Grêmio sofrer nas mãos dos argentinos. No jogo de ida na Bombonera, um passeio, 3-0 fora o baile, com gols de Palácio, Riquelme e Patrício. Ainda assim, na volta, o gremista não perdeu as esperanças, já que o tricolor estava acostumado a reverter resultados. Mas não foi dessa vez. O Imortal até tentou, mas teve que assistir um verdadeiro show de Juan Román Riquelme, que marcou 2 gols na etapa final e levantou a 6ª taça de Libertadores do Boca. Lugar e a final da Libertadores. Olha que boa arrancada do Boca. Palácio saiu do gol, Sarra no rebote, Riquelme. E o gol do Boca com o Riquelme em mais um contra-ataque. E na primeira colocação temos o maior campeão da história da Libertadores, mas que não conquista a competição desde 1984. O Clube Atlético Independente de Avejaneda. E a gloriosa história do Rojo na Libertadores começou cedo, logo com um bicampeonato em 64 e 65, batendo 2 uruguaios, Nacional e Peñarol respectivamente. Depois foi a vez de um incrível tetracampeonato consecutivo. Em 72 a vítima foi o Universitário do Peru. Em 73 o clube derrotou o Colo-Colo do Chile. Depois veio o São Paulo em 74 e o União Espanhola do Chile em 75. Foi quando o clube enfrentou seu primeiro jejum na competição, voltando a soltar o grito de campeão somente 7 anos depois. E foi em 1982, época em que a Libertadores era duríssima já na fase de grupos. Para começar, só o líder avançava, e não existia essa história de cabeça de chave. Para piorar, o primeiro duelo da final seria fora de casa, contra o então campeão Grêmio de Renato Gaúcho. Mas nada disso parece ter botado medo no Independente, que mesmo em solo rival, deu show. Com toques desconcertantes e amplo domínio, a goleada não veio, mas o gol solitário de Burruchaga serviu muito bem. Afinal, o duelo de volta na Argentina terminou empatado sem gols, o que deu o título ao maior campeão da Libertadores. O engraçado é que 3 dos 5 times que eu falei hoje não conquistam a competição desde a década de 80. E os outros 2 não sabem o que é ser campeão há quase 10 anos. Por isso que a Libertadores é foda. Antes de encerrar, só algumas curiosidades.
A gente viu que os argentinos dominam o torneio, possuindo o maior número de títulos justamente com os dois maiores campeões. Só que eles não detêm o maior número de finais. Sabia não? Pois é, enquanto o Brasil conseguiu chegar a 32 decisões, os argentinos chegaram só a 31. Que é Brasil, porra! O problema é que enquanto os argentinos levaram 24 dessas 31 finais, a gente levou só 17. Melhor a gente parar por aqui, né? Vou encerrar o vídeo, melhor, né? Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe, eu vou deixar no final os 2 últimos vídeos postados aqui no canal. Enquanto isso, você não pode esquecer de se inscrever, marcar seu amigo, sua amiga que curte o tema, curtir a página do Papo Desportivo lá no Facebook, que também vai começar a ter vídeo, hein? Toda quinta-feira. E deixar seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim, porque na semana que vem eu tô de volta.